Não me chamo Marinette, me chamo Esther e sou uma menina como as outras. E como todas as outras meninas que eu espero, pelo menos, e meninos também, eu amo Miraculous Ladybug e por isso hoje eu vou estar falando sobre o episódio Lobo e Avós. Avós, no caso, que os lobos são só os avós e eles não foram acumatizados. Quer saber mais? Já deixa o seu like e fica aqui de olho no vídeo porque eu vou falar o resumo do episódio, mas se você não quiser ver o resumo porque já assistiu, pula para a minutagem que está aparecendo aqui, que é a minutagem que eu vou falar a minha opinião, pontuando algumas coisas, e no final eu dou uma nota e meio que comparo com os outros episódios. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio, ele começa e termina com uma cena super fofa. No comecinho a gente pode ver o Adrian na cama com a mamãe dele, mostrando um álbum de fotos de família. E aí ele meio que descobre que ela também tem um pai e uma mãe. Não julguem, é uma criança. As crianças, elas têm essa fase de descoberta de descobrir o que é um tio, um avô, enfim. E ele não conviveu com os avós, nunca viu na vida. Ele vê ali no álbum e ele pergunta: "Você é o papai e a mamãe?" E ela fala, né, que os pais dela moram bem longe e ele quer saber onde fica, bem longe. É um momento muito fofo. Só que aí é quebrado toda a fofura do momento pra falar de um tema mais sério, né? Porque ser pai e mãe é priorizar o filho, é um amor muito incondicional e a gente vê isso com a Emily e o Adrian. Ela amava ele mais que tudo no mundo e ela queria proteger e cuidar dele, ela estava sempre ali do lado dele. Porém, como ela fala, né, ela mesma diz, os pais dela não eram pessoas tão boas, por isso tinham coisas que eles amavam mais do que ela. O dinheiro, a posição, ela só importava pra eles como uma herdeira, uma sucessora. Aí são coisas que a gente viu em outros episódios passados, como representação, por exemplo. É o momento que o Adrian pergunta se o pai dele, então, não ama ele, porque o pai dele nunca tá ali. E aí ela fala que não, o pai dele ele não tava ali porque estava caçando artefatos com a Natalie. No caso que a gente já viu no episódio Safari, que a Natalie ajudava o Gabriel a encontrar os Miraculous pra curar a Emily. Porém, como a gente descobre, a Emily, ela, não queria que tentassem trazer ela de volta caso ela morresse, né? Ela queria ela tão viva, se ela fosse curada, ok. Senão, depois ela queria que eles seguissem em frente, que é o que o Gabriel decidiu não fazer. Então, sim, o Gabriel, ele era uma pessoa ruim, embora a Emily ainda romantizasse ele. Eu acredito sim que eles viveram uma linda história de amor, mas tudo isso endureceu ele. Eu acho que ele acabou dando mais importância ao dinheiro, ao status, a ponto de até não se aproximar mais dos próprios pais. Mesmo que os pais dele, ao contrário dos da Emily, eram presentes, eram pessoas legais, ao que tudo indica. Depois desse momento, que volta um pouquinho ao passado, a gente pode ver a Natalie tentando ter uma postura mais profissional. A gente vê que o Adrian confia muito nela, gosta muito dela, mas ela tá naquela postura de que eu não substituo a mãe dele. E realmente, ela não substitui a Emily, mas não quer dizer que ela não possa ser como uma segunda mãe, por exemplo. Aí ela tá meio que tentando ser profissional, ela recebe uma fatídica ligação, onde ela fica em choque, porque os avós do Adrian queriam ver ele. Primeiro chega os avós ricos da família da Emily, e a gente pode ver que a mãe da Emily é uma senhora super fofa, super meiga, porém que por ser uma família muito tradicional, o marido dela acaba se sobressaindo a ela, ele tá muito apegado ao poder e nunca escuta ela. Pelo menos naquele momento ele não estava disposto a escutar ela. E ele é um homem super arrogante, ele quer que todo mundo à volta trate ele como superior. Porque no fundo, esse cara tem síndrome de Chloe, gente. É uma pessoa com autoestima tão baixa, que ela quer que as pessoas, quer diminuir as pessoas para se sentir melhor. Ele precisa que todo mundo esteja em torno dele. E não é assim que a gente vê até que a esposa dele é super educada e ele não quer nem que ela seja educada com os outros. Ele tem super um preconceito assim com a família do Gabriel. E ele e o marido, só memorizei o nome dela. É uma família bem descolada, bem moderna, ao contrário deles, que é uma família tradicional. Inclusive, o pai do Gabriel fala, né, não somos casados, mas somos unidos pelo amor. No caso, eles não são casados no papel, né? Eles moram junto. A gente tem esse contraste de famílias e o Adrian não conhecia nenhum dos quatro. Aí o Lorde, sei lá o que, né?
fala sobre como que a filha insolente dele saiu de casa por causa de um alfaiate qualquer e tal, mas que pelo menos teve um herdeiro, que pra ele o que importa não é o fato de ser um filho, é um ser humano, e sim um herdeiro. No caso, também não é um ser humano, né? É uma pena. Enfim, que pena. Que pena. Que pena. Eles vão ali almoçar. Antes disso, a gente já viu como é uma família normal e como uma família normal se comporta, com a família da Marinette almoçando num sábado, super de boa, e querendo saber do namorado dela, querendo ver ele, conhecer. Aí ela liga pra ele, e a gente pode ver aquela família coruja observando, e ela quer que ele vá almoçar lá no domingo, só que ele fala que não pode porque os avós dele iam lá, e ela quer estar presente, só que a Natalie deixou bem claro, né, que eles eram super tradicionais. Provavelmente também eles não iam apoiar o relacionamento do Adrian, porque não apoiaram o da Emily. Marinette faz um plano, só que dessa vez todo mundo sabe o plano, que ela tá lá como empregada da casa, servindo e observando tudo. Então é pelo menos alguém que o Adrian pode ver, alguém de confiança. Nesse momento o Plague dá um pouquinho de trabalho. Gatos, né? Gatos. Tinha que ter uma forma a semelhar ao gato. Semelhar, nova palavra para o dicionário. A avó do Adrian, mãe da Emily, ela nota que o marido nunca deixa ela falar, tá sempre tentando calar ela. E, tipo, ela gosta muito das trouxinhas, mas o marido dela, tipo, meio que diminui ela no tempo. Ela fica farta, o Lorde sei lá o quê, quer as alianças gêmeas e também quer que os pais do Gabriel assinem um contrato pra não ver o Adrian, e aparentemente eles fizeram a mesma coisa quando foi com a Emily e o Gabriel. Só que os pais do Gabriel não estão nem aí pro dinheiro. E eles não querem ficar longe do Adrian, apesar de estar vendo ele agora, não querem ficar longe dele. Então eles não são compráveis. E isso pra aquele Lorde como assim? Existem pessoas que não se vendem, é só... Ai, parem de teatrinho, vocês só querem que eu aumente o valor. Tipo, fala logo quanto querem, e eles realmente não querem nada. E no final das contas, ele só queria essa distância porque ele não queria que associassem a família dele a uma família que trabalha com fritura. Gente, que maravilhoso deve ter sido a vida do Gabriel, né? Os pais dele vendem batata frita, pastel e aquelas trouxinhas de queijo que devem realmente serem muito deliciosas. Porque mesmo queimadas, carbonizadas, a pessoa que prova gosta e o Kwame que prova também gosta. Tudo bem que era de queijo e é o Plague, mas enfim. O Plague tem um gosto questionável, mas a Emil eu acho que não. Quer dizer, ela escolheu casar com aquele Lorde lá, então talvez o gosto dela seja um pouquinho questionável. Acabam perdendo as alianças gêmeas, um acusa o outro, e nisso de vai e vem, as alianças gêmeas acabam ficando nas mãos da vó do Adrian. E aí ela é akumatsada, e com uma akumatsada ela transforma os dois em lobo-avós, porque no ver dela, né, eles estavam agindo, tipo, como macho alfa, mas num sentido bem pejorativo. Era como que eles só quisessem brigar, eles não estavam a fim de conversar civilizadamente. Tava, tipo, latindo nas palavras dela, como que fosse um animal, porque ele ficava querendo impor a verdade dele, e gritando com os outros, e destratando todo mundo à volta dele. E vira meio que um troféu, no caso, ele fica dentro de um troféu, muito parecido com o episódio Lobo e Pai, em que a Marinette está em uma roseira lá em cima. E ele poderia se transformar em Cat Noir, cataclismar o troféu e sair. Só que todo mundo ia descobrir que ele era o Cat Noir, então ele ia esperar a Ladybug e confiava nela. Só que pra ela não achar estranho, ele se transforma só pra mandar uma mensagem pra ela. Foi sim uma luta difícil, só que não teve tanto foco na luta, porque o foco maior desse episódio foi a história, o desenvolvimento pessoal dos personagens. E a Ladybug, ela implora várias vezes pra rejeitar o Akuma, porque o Akuma estava nas alianças gêmeas, que é onde teoricamente estaria o Amok, que prende a vida do Adrian e do Félix. Tipo, quebrando sairia o Amok. Aquela tensão de quebra ou não quebra, porque teve o episódio de representação, né? Enfim, ela já sabe sobre o Adrian, mas aí não sai a Amok, sai só o Akuma. Depois disso, ela fala brevemente, mas não tem aquela conversa mais longa nem nada do tipo.
ela vai embora e o Adrian tá vivo. E aí, né, ela volta como Marinette e aí ela fala com os avós do Adrian e eles acabam meio que topando, mas aí eu achei até meio fácil, mas a gente pode ver que o Lorde sei lá o quê, já vou estar até chamando ele, só vem na minha cabeça que é Lorde Pasqua, tipo, do Shrek. Ele, no fundo, ele é um ser humano civilizado. Ele só tem toda essa armadura de cara, mas só pelo poder dele, sabe? Eu achei até que faltou desenvolver um pouquinho mais disso. Eu acho que eu posso comparar ele um pouquinho com o Gabriel no sentido de que ele tem essa imagem de cara poderoso, ele meio que é grosseiro muitas vezes, mas dá pra ver que a esposa dele gostava dele tanto quanto a Emily gostava do Gabriel e que ela conhece ele lá no fundo, sabe? O pouquinho de pessoa boa que ele é. É tanto que ela fala, né, que ele adora batata frita e ele, mais ou menos, acho que em casa ele é uma pessoa e pro resto do mundo é outra. Então talvez ele não trate ela sempre daquele jeito em casa. Naquele momento ele queria passar aquela imagem e ela meio que estava atrapalhando na cabeça dele. Mas ainda assim, tem o ódio daquele homem. A Marinette fala sobre Natalie e a Natalie fala, né, que ela não pode substituir a mãe do Adrian e tal. Mas aí todo mundo percebe que sim, ela é a coisa mais próxima de mãe que ele tem e é melhor ele ficar com ela, que é alguém que ele já conhece. Família é quem ama a gente, como disse a Gabriele. Se você ama ele, então você é a mãe dele. Nesse sentido de que existe um amor especial que só uma mãe sente. E não é preciso você gerar aquela pessoa para você sentir aquele tipo de amor. Do mesmo jeito que existem pais não tão bons porque não amam tantos filhos, mesmo tendo gerado. E eu gostei bastante dessa mensagem do episódio. E gostei muito dele ter ficado com a Natalie. E eu espero que os avós dele venham aparecer mais, que se explore mais disso. E que se mostre um pouco mais. Eu gostei deles desenvolverem um pouquinho mais da história do Adrian. Gostei de ter um pouco mais da perspectiva dele. Eu acho que foi meio que fácil do Lorde, sei lá o que, mostrar um pouquinho do ser humano bom que tem lá no fundo dele, se virar ele do avesso. Eu acho que dava pra desenvolver melhor, porém aí o episódio ia ter uns 30 minutos. Queria ter visto um beijinho Marinette de Adrianette, porque esperamos tanto por isso. É super fofo, a gente pode ver que ela tá ali pra proteger ele e vice-versa, e ele confia nela, tanto como Ladybug, como Marinette. Ele também quer proteger ela, né, no momento que ele tá no troféu, ele fala, Marinette, corre, ela se esconde, então, tipo, no momento que ele fala da família dele, que ele não conhecia, que tinha medo, ela fala, não, vou estar ali, vou te proteger se eles não forem legais. A gente pode ver que os dois, eles se amam na mesma medida, um quer proteger o outro, um quer estar perto do outro, como um casal deve ser. Ai, gente, fazer o que? Eles foram feitos um pro outro e eu daria um 9 pra esse episódio, porque foi um episódio bom, gostaria de ver mais. E tem cena pós-crédito que eu achei isso super legal, dá uma carinha assim de série. É uma série, só que uma série em animação, mas eu achei super legal. E a gente pode ver, né, o Gabriel voltando e sendo super grosseiro com o filho meu, que ele desconta o fato de não ter encontrado o remédio da mamãe, do Adrian. Desconta no filho e é ausente mesmo, deixando em casa, enquanto a Natalie tá ali com o Adrian. Ela quer ajudar a Emily, mas ela também tá ali com ele. Ela não é só um funcionário, gente, ela também ama ele. E a Emily de cadeira de rodas, isso parte do meu coração. Ver isso, ela se trancando no quarto, mas ela sabe que se ela morrer, e no caso ela morreu, o Adrian vai ter com quem ficar, né? Enfim. É um episódio bem emocionante e eu gostei muito. Pra mim ele tá pau a pau com o Papai Policial e são os melhores episódios que saíram até agora. Porém eu acho que o Papai Policial tem um pouquinho mais pela questão de que eu acho que deviam focar um pouquinho nos personagens, talvez aquele Lorde. Ele, tipo, parece que quebrou, tipo, ele era um cara ruim, depois ele é meio ruim, meio bom, meio anti-herói. Eu acho que deveriam ter ido aos poucos. A esposa dele vendo que ele tá sendo grosseiro, mas, tipo, você não é assim. E, sei lá, ele ia amolecendo aos poucos. Mas dá pra ver que eles não queriam brigar como lobos. Parece que eles só querem brigar, né, como humanos, mas eles não estavam a fim de se destruir e tal. Meio que eles estavam sendo durões.
e imaturos. A Marinette foi mais madura nesse episódio do que eles. E a Marinette ser mais madura não é que a Marinette é uma pessoa madura, não. É que eu gostaria que eles aparecessem mais vezes e gostaria que tivessem um desenvolvimento melhor. E também gostaria que você deixasse o like para eu continuar trazendo vídeo e para me apoiar nesse novo canal. Se inscreve para mais e até logo!